Hoje a gente vai falar sobre operações com números irracionais. Então, vamos lá para a aula. Para a gente ver essas operações com números irracionais, a gente vai ver de uma forma bem simplificada. Tá? Eu vou passando para vocês as informações da regra e a gente vai aplicando elas já diretamente em exemplos. Então, a gente vai fazer dessa forma para ficar mais simples. O exemplo que eu tenho aqui, olha, raiz cúbica de 2 vezes raiz cúbica de 5. Preste atenção que para a gente poder fazer esse cálculo aqui, eu só preciso observar o seguinte, que as raízes que eu tenho, elas possuem o mesmo índice, olha, aqui é raiz cúbica, aqui também é raiz cúbica. Quando eu tenho uma multiplicação entre duas raízes de mesmo índice, olha o que é que eu posso fazer. Posso fazer a multiplicação dos valores que estão dentro dessas raízes, dentro de uma só raiz. Dessa forma, eu posso fazer logo raiz cúbica de 2 vezes 5. Cuidado, eu posso fazer isso quando eu tenho uma multiplicação entre raízes, que o índice é o mesmo, ó, índice 3, índice 3. Aí eu pego os valores e posso multiplicar dentro da raiz. Dessa forma, o resultado aqui, ó, 2 vezes 5, 10. Então, o resultado, raiz cúbica de 10. Então, para a gente fazer esse processo de multiplicação é bem simples. Como seria, então, uma divisão? Lembra lá que uma representação na forma de fração também é uma divisão. Então, olha só no exemplo que eu tenho, raiz quinta de 3 sobre raiz quinta de 7. A regra aplicada aqui é a mesma que a gente utiliza para multiplicação. Observa que eu tenho uma divisão entre raízes de mesmo índice. Aqui o índice é 5, aqui também o índice é 5. Ou seja, eu posso colocar essa divisão aqui, ó, 3 por 7, dentro de uma única raiz quinta. Então, vai ficar raiz quinta de 3 sétimos. E aqui a gente já consegue resolver essa questão aqui, esse exemplo, no caso. Como seria a adição e subtração? Muito cuidado com isso aqui. Você não pode confundir as regras que a gente utiliza para multiplicação e divisão com as regras que a gente utiliza para adição e subtração. A gente tem esse exemplo aqui de subtração, ó, 5 raiz de 7 menos 3 raiz de 7. Depois que você entende o processo de multiplicação e divisão, você muitas vezes é levado a querer fazer o seguinte, fazer a subtração de 5 e 3, que está fora da raiz, e fazer a subtração 7 menos 7. Isso você não pode fazer, ok? Aqui, entenda assim, você tem 5 raiz de 7 menos 3 raiz de 7. É como se eu estivesse dizendo para você que você tem 5 maçãs menos 3 maçãs. Vai dar o quê? 2 maçãs. Ou seja, o que a gente faz no final das contas? A gente pega o coeficiente, que é esse número que acompanha a raiz, faz a subtração deles dois e conserva essa raiz aqui, ó, aqui raiz de 7. Esse processo aqui a gente chama ele de colocar em evidência. Por quê? Preste atenção que o raiz de 7 aparece no primeiro número, aqui, ó, que é 5 raiz de 7, e aparece no segundo número. Ou seja, eu posso colocar o raiz de 7 em evidência, porque ele se repete, e fazer a subtração dos números. É aquele mesmo processo que dos números estão fora aí. É aquele mesmo processo que a gente usa em equação. Quando você faz lá 5x menos 3x, resultado 2x. Então, para a raiz, funciona da mesma forma. Um detalhe muito importante, essas raízes aqui têm que ser exatamente iguais, tá? Não é só o índice da raiz, o valor dentro da raiz também tem que ser o mesmo, para que você possa fazer essa conta. Lembrando lá, igual funciona na equação, 5x menos 3x, o resultado seria 2x, né? Aqui a gente vai ter aqui, ó, então 5 menos 3, 2, e a gente repete o raiz de 7. Então, se você tiver raízes diferentes, você não pode fazer essa subtração, ok? Por quê? Porque você não tem como colocar a raiz em evidência. A raiz que vai ser colocada em evidência aqui é justamente a raiz que se repete nos dois termos que a gente tem aqui. Para a gente entender isso aí, a gente fez essa aplicação na subtração. Vamos ver como é que fica na adição. Eu estou utilizando exatamente os mesmos valores, só que eu vou utilizar uma adição. Então, eu tenho 5 raiz de 7 mais 3 raiz de 7. Qual é o processo que eu vou fazer? Exatamente o mesmo que a gente fez ali, ó. Como a raiz de 7 aparece no primeiro e no segundo termo, ele é colocado em evidência. Lembra lá, é como se eu tivesse 5 maçãs mais 3 maçãs. Então, eu vou somar essa quantidade de maçãs, tá? Então, ficaria, olha, 5 mais 3 e o raiz de 7 foi colocado em evidência. Então, seria 5 mais 3, 8 raiz de 7. Tá? Cuidado, regra para adição e subtração, você precisa seguir exatamente dessa forma. Para você fazer ou adição ou subtração, você precisa que as raízes sejam exatamente iguais.
tá? Para você fazer a adição ou subtração que você tiver lá para fazer dos coeficientes que acompanham essas raízes, ok? Se elas forem diferentes, professor, aí eu não posso fazer a adição ou subtração, ok? Só posso fazer isso quando elas forem iguais. Diferente da multiplicação e divisão que a gente viu agorinha lá em cima. Só que a gente vai ver aqui outros exemplos. Vamos aproveitar e ver outros exemplos de multiplicação. É isso daqui que a gente tem. Ó. 2 raiz de 3 vezes 5 raiz de 3. Lembra lá que eu acabei de falar para vocês que se você tem multiplicação de raízes de mesmo índice, olha lá, aqui é raiz quadrada, aqui é raiz quadrada. Eu posso multiplicar esses valores que estão dentro da raiz, igual a gente fez aqui em cima, nesse exemplo de cima. Só que qual é o diferencial desse exemplo? Eu tenho dois valores que estão fora da raiz. Os valores que estão fora da raiz, você multiplica o valor que está fora pelo valor que está fora. Então, vai ficar aqui, ó, 2 vezes 5 vai dar 10, ok? Aqui. Raiz de 3 vezes raiz de 3, lembra lá que o valor vai dar raiz quadrada de 9. E quanto é a raiz quadrada de 9? O resultado é 3. Por isso que o resultado que veio para cá é o valor 3, ok? Porque raiz de 3 vezes raiz de 3, lembra lá? Você vai fazer 3 vezes 3 dentro da raiz, vai dar 9, então você vai ter raiz quadrada de 9. O resultado é 3. E aí você só faz a multiplicação do que sobrou, tá? Você tem a multiplicação de 2 vezes 5, está aqui o valor, que é 10, e o resultado da multiplicação das duas raízes, está aqui o resultado dele. Então, 2 vezes 3, 30. Você encontra aqui o resultado dessa multiplicação, ok? Vamos ver outro exemplo. Eu tenho raiz de 3 vezes raiz de 7. Um exemplo bem simples esse aqui. Observa logo, o índice da raiz é igual. Os dois são raízes quadradas. Raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 7. O que é que eu faço, então? Eu coloco esses dois valores em multiplicação dentro da raiz quadrada. Então, vai ficar raiz quadrada de 3 vezes 7. Ok? Então, 3 vezes 7, o valor é 21. Você tem lá a raiz quadrada de 21. Observa que a gente está fazendo a aplicação, tá? das operações aqui já diretamente nos exercícios, ok? O detalhe, diretamente nos exemplos. A gente está fazendo essa operação diretamente nos exemplos. Então, vamos lá. Seguindo aqui, um exemplo agora de divisão. Eu tenho 12 raiz de 21 sobre 4 raiz de 21. Presta atenção que eu tenho aqui, de novo, valor que está fora da raiz e valor que está dentro da raiz. Segue a mesma situação que eu utilizei aqui. Ó. O valor que está fora da raiz, ele vai fazer a operação com quem está fora. E o valor que está dentro da raiz faz a operação com quem está dentro da raiz. Só que aqui tem uma facilidade, porque é raiz quadrada de 21 aqui em cima, e embaixo também é raiz quadrada de 21. O que acontece, então? Lembra lá que se você tem um número dividido por ele mesmo, tá? Eles são, você fazendo a divisão de um número por ele mesmo, o resultado é 1. Ou seja, eu não vou nem precisar colocar aqui, porque 1 vezes 12 vai dar 12 e 1 vezes 4 vai dar 4. Por isso que eu só cortei aqui os dois valores, as duas raízes de 21. Então, fica aqui, ó, só 12 dividido por 4, o resultado é 3. Eu estou mostrando aqui para vocês porque a divisão ela pode aparecer nesse formato, como eu mostrei agora para vocês, com uma parte do número fora da raiz e outro dentro da raiz, ou ele pode aparecer igual nesse primeiro exemplo que eu mostrei aqui. Tudo está dentro de raiz. Então, como tudo está dentro de raiz aqui, você pode colocar toda a divisão dentro da raiz, que você também pode chegar ao resultado. Ok? Vamos seguindo, então. Aqui a gente vai ver a parte de simplificação de raízes não exatas. Lembra que isso daqui é coisa que a gente já viu. Você já viu lá na parte de raízes não exatas de números racionais. Tá? Se você não assistiu essa aula ainda, aproveita, volta lá, assiste essa aula para você entender direitinho esse processo aqui, que eu vou aproveitar só para relembrar ele. Tá? Então, eu vou usar um exemplo simples aqui, ó, raiz de 12. Lembra lá que para a gente fazer esse processo, eu vou fazer a decomposição em fatores primos. Então, o 12, eu coloquei ele aqui, ó, tracinho do lado, e a gente vai observar por quanto que dá para dividir o 12. A gente vai sempre procurar utilizar o menor fator primo. Então, o primeiro número primo, o menor número primo que a gente vai ter é o 2. Então, 12 dá para dividir por 2, por ser um número par. 12 por 2, resultado 6. 6 dá para dividir por 2 ainda. Então, 6 por 2, o resultado é 3. O 3 só dá para dividir por ele mesmo. Então, 3 dividido por 3, o resultado é 1. Observa que eu tenho aqui, olha, dois números 2 aparecendo. Então, quando você tem dois números 2, aqui, lembra que isso aqui representa 2 ao quadrado. A gente viu lá na aula. Se você não lembra, volta lá. Então, 2 ao quadrado. E o 3, aquele valor que sobrou.
como que isso aqui vai ficar dentro da raiz? Lembra lá que eu vou colocar esses valores dentro da raiz. Está aqui, olha, 2 ao quadrado vezes 3. Lembra que é esse 2 ao quadrado aqui e esse 3 que eu acabei de circular. Desse 2 ao quadrado aqui, lembra que como o expoente dele é exatamente igual ao índice da raiz, eles são operações que se cancelam, ok? E esse 3 aqui, ele vai permanecer dentro da raiz. Ou seja, como aqui o expoente 2 se cancelou com a raiz quadrada, esse 2 sai de dentro da raiz. E esse 3, como ele não foi feito esse processo, ele permanece dentro da raiz. Então, ele vai ficar assim, ó. O resultado vai ser 2 raiz de 3. Por quê? Esse 2 aqui foi feito o cancelamento dele da potência 2 com a raiz quadrada, ele veio para fora da raiz. O 3, como não foi feito esse processo, ele permaneceu dentro da raiz. Tá? Aqui eu estou só relembrando, a gente tem mais detalhes lá na aula de raízes não exatas de números racionais. Ok? Se você precisa de mais detalhes, volta lá nessa aula. E aí, a gente viu essa primeira parte para a gente procurar entender como que se faz a introdução de um fator no radical. Tá? Então, como é feito esse processo? Vamos começar aqui com um exemplo. O mesmo que a gente tinha aqui, 2 raiz de 3. Lembra que, observa logo que 2 raiz de 3 é resultado aqui da raiz de 12, né? Já que eu vou introduzir esse fator aqui, ó, dentro do radical, quando eu tiver resolvido tudo, o resultado tem que dar raiz de 12, ok? Porque eu estou usando o mesmo exemplo. Não quer dizer que eu vá saber sempre qual vai ser o resultado. É só porque eu estou usando o mesmo exemplo. Vamos lá. Então, para eu fazer a introdução desse fator aqui dentro do radical, eu tenho que observar que a raiz que eu tenho é uma raiz quadrada. E esse 2 veio de lá de dentro. Ou seja, lá dentro ele era 2 elevado ao quadrado. Então, vai ficar dessa forma. 2 ao quadrado vezes 3. O 3 é o valor que já estava lá. Ok? E aí, daqui para frente, é só você resolver a potência e a multiplicação. 2 ao quadrado vai dar 4, tá? E o 3 é só repetir aqui, ó. E aí, então, é só fazer a multiplicação final. 4 vezes 3, 12. Resultado, raiz quadrada de 12. Ok? Ah, professor, mas aí o senhor utilizou o mesmo exemplo, por isso foi muito fácil. Vamos ver outro exemplo, então. Eu tenho 5 raiz cúbica de 5. E aí, eu coloquei esse exemplo de propósito, porque o índice é diferente. Observa que aqui em cima, como eu tinha raiz quadrada, quando eu coloquei o fator dentro da raiz, ele veio elevado ao quadrado. Nesse caso, como eu tenho raiz cúbica, esse 5, quando ele for introduzido dentro da raiz, ele vai vir elevado ao cubo. Que aí vai ficar assim, então, olha. Raiz cúbica, olha aqui esse 5, veio para dentro. 5 elevado ao cubo, vezes esse outro 5 que já estava aqui. Daqui para frente é só resolver potência e multiplicação. Então, a gente vai resolver aqui, ó, 5 ao cubo, 125. Aqui o resultado. E esse outro 5 aqui, só repetimos ele. E aí você faz a multiplicação lá dentro da raiz. 125 vezes 5, resultado 625. Então, o resultado final aqui, raiz cúbica de 625. Tá? Então, essas aqui são as operações que a gente tem para ver nesse primeiro momento. Adição, subtração, multiplicação e divisão com raízes, tá? Raízes que são números aqui irracionais. E a gente viu aqui a parte de simplificação de raízes não exatas e introdução de fator no radical. Tá? Nós não vimos exatamente as propriedades, a gente só fez a aplicação dessas propriedades para que vocês compreendam como funcionam essas operações. Ok? Então, era isso que a gente tinha para ver. Se você gostou desse vídeo, compartilhe, deixe o seu like, inscreva-se e ative o sininho para receber as nossas notificações. Tá, galera? Até mais, então. Valeu!